Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito obrigado pela sua companhia. Eu tenho uma mensagem do coração de Deus para trazer para você nesse instante e eu convido você a abrir bem os seus ouvidos espirituais para você perceber a riqueza dessa mensagem, a riqueza de detalhes, inclusive, da postura de uma pessoa diante da adversidade, diante da dor, diante de uma limitação. Uma pessoa que nos deixou vários ensinos. Vale a pena ver o que aconteceu na vida dessa pessoa, como ela enfrentou e o que foi que aconteceu depois que ela permaneceu na presença de Deus. A história dessa mãe, sem dúvida nenhuma, vai tocar o seu coração, vai encher você de esperança, de ânimo e de fé. E eu quero trazer essa mensagem para você agora. Fique comigo. Hoje é sábado, dia 9 de maio de 2020. Eu sou Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você, num oferecimento das livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 1 também. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do efraimita Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: Até
quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Eli respondeu: Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: Espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: Eu o pedi ao Senhor. Quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse a seu marido: Depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Assim aconteceu na vida dessa mãe chamada Ana. Ela não podia gerar filhos, era estéril, era afrontada pela sua rival Penina, e ela passava a sua vida angustiada, chorando e sofrendo humilhações. Todavia, essa mulher conseguiu ser mãe, conseguiu não apenas realizar o sonho de gerar, mas foi mãe de um dos maiores profetas que a Bíblia tem. E aqui na história dessa mulher, nós podemos aprender pelo menos 3 coisas importantíssimas. Primeiro, atitude. Atitude de Ana. Porque a adversidade não escolhe pessoas, ela vem para todos. Ana era uma mulher que temia Deus. A questão aqui não é se você vai ter ou não, porque a adversidade é algo que a gente não escolhe. Elas vêm e na maioria das vezes vêm para todos. A questão é como se comportar diante dela. Você pode sucumbir ou você pode decidir lutar, como Ana fez. Uma segunda coisa importante é que Ana também nos dá um exemplo de autocontrole, de domínio próprio e de não se deixar envenenar por conta das adversidades que ela passou. Ela estava orando em silêncio, apenas tremendo os lábios, falando no íntimo com Deus, quando um sacerdote olha para ela e pensa que ela está embriagada. Então ele fala: mulher, por que é que você está entregue ao vinho? Ela poderia dar uma resposta dura para aquele homem, mas Ana teve autocontrole. A resposta dela também foi parte fundamental na contribuição para o seu milagre, porque o sacerdote, ao ouvir o que ela disse, da forma que ela disse, ele liberou uma palavra sobre ela, dizendo que Deus haveria de realizar o seu pedido. E Ana também nos dá um exemplo de gratidão a Deus. Tão logo ela consegue realizar o seu sonho, ela dedica o seu filho a Deus. E aqui está algo que nos ensina que nós não precisamos ter medo de entregar a nossa família, os nossos filhos, para Deus, porque Ele é capaz de fazer deles algo infinitamente melhor e maior do que nós podemos imaginar. Ana não teve apenas um filho, mas ela teve muitos filhos, e esse filho, chamado Samuel, escreveu o seu nome na história. É tido como um dos grandes profetas do Antigo Testamento.
que isso aconteça na minha e na sua vida. Que o exemplo dessa mãe possa nos conduzir à presença de Deus e ver as maravilhas de Deus acontecendo em nossas vidas. Querido Deus, Pai de infinita graça, bondade e misericórdia, assim como o Senhor realizou na vida dessa mulher o sonho de gerar, eu peço que o Senhor realize todos os sonhos que te são apresentados aqui. Muitos deles estão escritos nos comentários que o Senhor pode ler. Muitos estão guardados no íntimo de cada um. O Senhor conhece, ó Deus. Olha para cada pessoa que está aqui acompanhando essa mensagem comigo. Estenda a sua mão sobre cada uma delas e realize os seus sonhos. Faça com que elas possam estar na tua presença e ver a família delas na presença do Senhor. Abra as portas, coloca sinais, dá direção e conduza essas pessoas para mais perto de ti e para uma vida que vale a pena ser vivida, para uma vida de realizações, de conquistas, de bênçãos e que possa glorificar a Deus. Assim eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus faça desse dia um dia de milagres na tua vida. Você toma posse? Você recebe isso na sua vida? Escreva aqui nos comentários para mim, por favor. Escreva aqui nos comentários. Que Deus te abençoe muito, hoje e sempre. Amém.